Vamos tomando os lugares aí em nome de Jesus. Nós já vimos, né? Paramos aqui o que é consolidação. Vamos para o ponto 2 aqui. E no ponto 2 vamos falar agora sobre as consequências da falta de consolidação ou de uma consolidação mal feita, né? Quais as consequências para a igreja disso? Amém? Porque às vezes nós conseguimos na igreja perceber o sintoma, mas não conseguimos diagnosticar qual é o que está gerando esse sintoma, né? E muitos sintomas que a gente quer combater na igreja hoje, nós vamos ver que é a consequência da falta de consolidação ou de uma consolidação mal feita, né? Temos pessoas que usam consolidação só como um relacionamento assim, né? Então conecta a pessoa mais com ela mesma do que com Jesus, não é verdade, né? E a pessoa tem que estar enraizada em quem? Em Jesus. Qual o firme alicerce que ela tem que estar? Jesus, não é? Vamos lá então. Consequências da falta de consolidação ou da consolidação mal feita. Mateus 7, 26 e 27 diz assim, eu vou ler na NVI: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, não é? Então, toda pessoa que não for bem consolidada, vai acontecer o que com ela? Ela vai cair, né? Ou uma pessoa até que foi consolidada, mas ela acabou com o tempo, né? Isso acontece, a pessoa, né, seguiu um tempo ali certinho, chega um tempo na vida dela, ela para de ler Bíblia, para de orar. O que vai acontecer com ela, né, num médio prazo aí? Ela vai cair, é um fato, ela vai cair, né? Então, muitos caem porque não foram consolidados. Então, ela começa a fazer algo e a pessoa anda naquela, né, naquele sobe e desce, está animado e desanimado, quer e não quer, entendeu? E a vida dela, então, é marcada de recomeços, né? E isso também, né, se for de uma forma coletiva, né, na congregação, a congregação acaba tendo essa característica, né? Tudo que a gente constrói ali não permanece, né? E é um problema daí. Vamos lá então. Então, irmãos, eu acredito que a maior limitação da igreja do nosso tempo tem em crescer é a falta de os membros da igreja não estarem engajados no trabalho de consolidação. Eu estou muito feliz que cada um de vocês estão aqui. É óbvio, eu como pastor, né, eu queria que muito mais pessoas estivessem aqui. Mas isso mostra que vocês, então, já têm um interesse, né, de aprender, e a partir de agora vocês podem, então, tomar a decisão de se engajar nesse trabalho. Não é verdade? Né? Quanto mais pessoas trabalham para a consolidação, mais firme é o crescimento de uma comunidade de fé. Quanto menos pessoas estão engajadas na consolidação, né, menos firme é o crescimento, entendeu? Mais pessoas trabalhando em consolidação, mais pessoas consolidadas, mais pessoas enraizadas em Jesus, mais pessoas estabelecendo a sua fé sobre o firme alicerce, mais pessoas estão preparadas para serem treinadas, então mais pessoas, né, fazendo o que a igreja tem que fazer. Então a igreja se torna cada vez mais efetiva, né? Entendeu? Deus age a partir de membros funcionais. Fala assim: Deus age a partir de membros funcionais, né? Um membro que não funciona, Deus pode usar? E o não funcionar é uma decisão de cada um. O funcionar ou não funcionar é uma decisão de cada um. Sim ou não? Né? Você assumir compromisso, você assumir responsabilidades e estar disposto a fazer o trabalho, a fazer o serviço, é uma decisão particular sua, entendeu? Aí, mas quanto mais pessoas também estão fazendo,
mais pessoas estão sendo consolidadas e mais pessoas vão acabar sendo influenciadas a consolidar. Porque entenda uma coisa, irmãos, a tendência de um ser humano não espiritual é ir com a maioria. Não é verdade? Então a maioria não está fazendo, qual é a tendência dela? Não fazer também. Mas se a maioria estiver fazendo, a tendência dela é fazer também, né? O meu objetivo é termos, né, um grupo de membros efetivos na igreja, que vão constituir a maioria da nossa congregação, que sempre estão trabalhando, né, ganhando e consolidando pessoas. E cada pessoa que chegar nesse ambiente, ela vai ver essas pessoas envolvidas nisso, ela vai tender a também, né, se envolver. É assim que funciona. Amém? Então, quando uma pessoa começa a servir na igreja, isso aqui é muito importante também, né, que é a consequência de fase de consolidação. Quando uma pessoa começa a servir na igreja, seja da forma que for, ela vai sofrer perseguição. Cara, você está só frequentando o culto, ainda está de boa. Mas você começa a servir na igreja. E quando você começa a servir na igreja, o que vai acontecer? Você vai ter que muitas vezes chegar mais cedo no culto, sair mais tarde. Você vai ter que estar em dias que não é dia de culto na igreja. Não é verdade? Seu compromisso com a comunidade vai começar a aumentar. Entendeu? Né? E aí, meu irmão, né, essa pessoa que está fazendo alguma coisa na igreja, ela vai sofrer perseguição, seja o que for, até limpar a igreja. Só de limpar a igreja, ela vai sofrer perseguição. Mas, segundo Timóteo 3,12, claro, conforme o nível que a pessoa vai subindo no compromisso, ela vai sofrer um nível de perseguição proporcional. Amém? 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Entendeu? Quem aqui já foi perseguido? Só quem já foi perseguido aí? Glória a Deus. Isso é um bom sinal. Fala assim, bom sinal. Porque se você não fosse perseguido, é um mau sinal. Isso quer dizer que você, de fato, não quer viver uma vida piedosa. Não quer viver piedosamente em Cristo. Não é? Essa palavra piedade aqui vem de devoção, vem de dedicação. Uma pessoa que é dedicada ao Senhor. Amém? Uma pessoa que é dedicada como igreja a Ele. Não é? Então, toda pessoa que quiser se dedicar ao Senhor, ela vai ser perseguida. E ela vai ser perseguida por quem? Bom, ela vai ser perseguida pelas pessoas da casa dela. Não é verdade? A pessoa sumiu, cara, até em casa de crente é assim. Não é só em casa de desviado, é todo mundo crente. Se assumir um compromisso na igreja, o cara já vai ter um para reclamar. Poxa vida, né? Aí você, por exemplo, você só ia no culto de domingo e na célula. Agora você começa a ir mais um dia. Então são 3 dias da semana que você tem um compromisso, porque você decidiu servir. Aí eles vão falar assim, ó, rapaz, por que você não vai mais lá na igreja não? Você só pensa em igreja. Tudo na sua vida é igreja. Elas não falam assim com relação ao trabalho, elas não falam assim com relação à novela. Então não é verdade? Mas com relação à igreja, elas já vai começar a perseguição. Entendeu? Eu me lembro quando eu comecei a servir na igreja, ó, minha mãe, dona Sara, era filha de pastor, orava para os filhos dela ser pastor. Entendeu? E ela falava assim, ó, você vai com calma, não vai com muita sede ao pote, ou com sangue nos olhos, pastor Marquinhos. Entendeu? Ganhar todo mundo para Jesus, precisar de demônio de todo mundo. Entendeu? Primeiro demônio a gente nunca esquece, expulsei, achei que negócio legal, falei que agora, rapaz, todo mundo vai ser liberto. Passou na minha mão, vou mandar embora o nome de Jesus, vai ser liberto. Pensava que era fácil, né? Então, rapaz, fiquei animado, né? Eu me lembro, cara, que eu fazia faculdade, liderava 3 células no sábado. A minha mãe, César, tu não vai descansar? Então eu falava, minha mãe, está escrito que no mundo dos mortos a gente não vai fazer nada. Lá vai ter tempo suficiente para descansar. E vai ficar doente, aquela coisa toda. A gente sabe que tem uma preocupação, mas essa preocupação também muitas vezes vem numa forma de perseguição, para desanimar a gente. A gente vai ser perseguido pelos demônios, vamos ou não vamos? Né? É só a pessoa querer começar a servir Jesus, o diabo já vai se levantar contra ela, meu irmão. Entendeu?
Então a pessoa vai ser perseguida pela família, vai ser perseguida por espírito maligno, entendeu? Se ela tiver brecha, vai ser ruim para o lado dela, senão vai dar boa. Mas o pior de tudo, ela também vai ser perseguida por gente da própria igreja. Você já viu isso? A pessoa não faz nada e ninguém incomoda ela. Ela começa a fazer. Sempre tem um abençoado que vai falar mal, que vai criticar. É ou não é verdade? Sim ou não? Pastor, mas não tem como a gente assim fazer parte de uma igreja que não tem essas coisas? Não. Por quê? Porque a igreja tem gente. E nem todos que estão ali estão por Jesus. É ou não é verdade? Essa é uma grande realidade, não é? E às vezes até o Senhor prepara uma perseguiçãozinha assim, só para ver onde é que está seu coração. Se Deus vê que você está amando muito uma pessoa, meu irmão, que você já está quase idolatrando ela, Ele faz essa pessoa falhar contigo, ser injusta com você, só para você ver que você não pode apoiar sua confiança no ser humano, é só em Jesus. Amém? Ele diz para a gente manter os nossos olhos fixos aonde? Em Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Claro que nós temos que ter confiança nos outros, mas vai ter pessoa que vai te perseguir também dentro da igreja. Eu tenho certeza que se você quer mesmo servir Jesus, você já foi perseguido, ou pelo menos se sentiu perseguido dentro da igreja, dentro da congregação, dentro da comunidade que você faz parte. Entendeu? Né? Além disso, o ato de servir em equipe sempre gera atrito. Sim ou não? O ato de servir em equipe sempre gera atrito, meu irmão. Porque cada um pensa de um jeito, cada um idealiza uma coisa de uma forma. É ou não é verdade? Não é? Então, servir em equipe sempre gera atrito. Né? Se você for fazer parte de qualquer ministério da igreja, meu irmão, qualquer ministério da igreja, você vai acabar se chateando, se incomodando com algum irmão daquele ministério. Por quê? Porque assumir responsabilidades envolve também cobrança, envolve ou não envolve? Envolve um monte de coisa que a nossa alma não gosta. Agora imagina se a gente pega uma pessoa não consolidada e começa a dar trabalho para ela na igreja. A família dela vai perseguir ela. Ela não está enraizada em Cristo. A fé dela não está firmada sobre o firme alicerce. O demônio vai tentar perturbar ela. Vai ter gente da igreja também que vai dar uma perseguidinha santa nela. Perseguida gospel. Né? E ainda ela vai ter atrito com os irmãos. O que vai acontecer, meu irmão? Aquilo que ela começou a construir vai ser destruído, e às vezes não só aquilo que ela começou a construir vai ser destruído, mas ela mesma também vai ser destruída na fé. Entendeu? Mas nós sabemos que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, então nós somos tentados a colocar pessoas não consolidadas para fazer o negócio inicialmente, porque no começo tudo é bom, não é verdade? Até coçar o dedo do pé no começo é bom, depois vira ferida. Né? E aí vem os problemas. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas o cuidado não vamos colocar ninguém para trabalhar? Não. Vamos acelerar o trabalho de consolidação, não é verdade? Vamos trabalhar para consolidar os irmãos. Porque tem muito trabalho para ser feito e pouca pessoa disponível. Amém? Dá glória a Deus aí. Provérbios 27, 17, né? Eu usei esse texto aqui para falar desse atrito que vai ter entre as pessoas, quando começa a servir. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Como é que o ferro afia o ferro? É um atrito que gera um desgaste. Sim ou não? Né? Porque para fazer o fio da faca tem que desgastar. Ela vai perdendo o fio, tem que desgastar. De novo, tanto que vocês veem aquelas facas de açougueiro, né? Era grandona, daqui a pouco está bem fininha já, de tanto que afiou, de tanto que desgastou. Né? E o que vai ficando menor na nossa vida? Vai ficando menor o nosso orgulho, vai ficando menor a nossa altivez, vai ficando menor o nosso ego, vai ficando menor a nossa vaidade, até que ela acabe e a gente nunca mais perde o fio. Entendeu? Mas esse atrito, né, que nos torna melhores,
Se a pessoa não está consolidada, ela vai suportar? Não vai suportar. Aí a pessoa vai lá e perde. Aí começa a dar problema na igreja, aí dá briga, aí dá fofoca, aí dá aquele monte de coisa. Por quê? Porque a pessoa não aguenta. Porque ela não está fazendo por Jesus, ela está fazendo porque quer se sentir útil, quer se sentir importante, porque quer agradar a gente. Não é verdade? E muitas pessoas, na boa intenção, querem agradar a gente, isso não é pecado. Mas, acima de tudo, a pessoa tem que querer agradar quem? A Deus. E só uma pessoa consolidada, não é, vai ter esse entendimento. Porque lembre, consolidar é fazer a pessoa estar enraizada em Cristo. É estabelecer a fé dela sobre um firme alicerce. Amém? Terceiro ponto agora. Então vimos o primeiro, que é a consolidação. O terceiro, o resultado, né, na comunidade da falta de consolidação ou de uma consolidação mal feita, instabilidade, muito problema interpessoal, muita briga, muita coisinha que as pessoas fazem, né, por outros motivos que não do Senhor. Isso aí, rapaz, isso aí estraga o clima da comunidade, sim ou não? Né? Isso pesa sobre nossas almas, né? Ou a pessoa que assume uma responsabilidade também e chateia porque ela é cobrada e não quer ser cobrada, não é? Quando a gente assume uma responsabilidade, se a gente falhar, o que vai vir sobre nós? Uma cobrança. Quem muito é dado, muito é requerido. Mas vamos falar de uma forma diferente. Conforme te é dado, também vai ser cobrado, também vai ser requerido. Até porque servir o Senhor não é um favor que alguém faz para a igreja, é um privilégio que Deus dá para ela. Eu não estou aqui fazendo um favor para vocês, nem para Jesus. Eu sou privilegiado de poder servir o Senhor. Desde que comecei, né, quem sabe qual foi o meu primeiro ministério na igreja aí? Quem sabe aí? Não sabe, pastor Agi? O ministério de cura e libertação. Eu era endemoniado. Porque senão não dá trabalho para os caras, não é verdade? Mas o ministério de servir mesmo foi na porta. Foi o ministério de servos. Entendeu? Né? Primeira, né? Porque a igreja lá em Porto Alegre era numa zona de prostituição. Na esquina, assim, tinha o prédio da esquina e o prédio da igreja. E na esquina ficava a mulherada parada. E entrava muito bêbado ali. E o Abraão falou assim: eu preciso de um cara com cara de mal para ficar na porta. Então, não sei por que ele escolheu meu jogo tinha cara de mal. Então, porque os caras entravam a fazer bagunça dentro da igreja. Na verdade, ele queria mais um segurança do que para dar as boas-vindas, você está entendendo? Mas, né, foi o primeiro serviço que eu fiz na igreja. Assim, primeiro compromisso efetivo, que eu tinha que cumprir uma escala, que eu tinha que estar ali, entendeu? Né? Fui do Ministério de Recepção e Apoio, fui do Ministério de Louvor, já cantei na igreja, vocês terem uma ideia, fui do Ministério Kids, fui do Ministério de fazer as obras na igreja, de pintar, de arrumar, de não sei o quê, sempre auxiliando, não sei fazer nada muito bem, mas para a orelha eu sirvo, entendeu? Para servir os irmãos, cansar uma massa, dar uma risada, você está me entendendo? Né? Comprar uma Coca-Cola para ajudar os irmãos, sabia fazer. Né? Já fui do Ministério de Cura e Libertação, daí eu me tornei um agente desse ministério. Já fui líder da rede de homens, já fui pastor auxiliar, fui fazendo um monte de coisa na igreja, só não fui do Ministério de Dança, entendeu? Eu já falei para a Evelyn não ficar me tentando. Glória a Deus, né, Evelyn? Só não fui do Ministério de Dança, nem do Ministério das Irmãs. Mas sempre trabalhei nos cultos das irmãs também, como trabalho até hoje aqui. Tem alguns irmãos, eu estou fazendo alguma coisa aqui na igreja, estou servindo. Você está entendendo? Né? Porque eu sou servo, servir é uma honra. Então, quando é nos dado uma honra, essa honra nos vai ser cobrada. Amém? Nós temos que honrar a honra que nos dão. Vamos então, resultado de uma consolidação, resultado de uma faltou ali, de uma comunidade com a cultura da consolidação. Então, a consolidação não pode ser um trabalho, irmãos, que tipo assim, agora eu vou consolidar. Não. Nós temos que ser consolidadores. Nós precisamos ser uma igreja consolidadora, uma comunidade consolidadora. O que é isso? É uma igreja
que enraiza as pessoas em Cristo. É uma igreja que firma a fé delas em um alicerce seguro. Entendeu? E não basta a pregação para isso. Não é? Tem que ter pessoas que vão fazer o trabalho necessário para que essa pessoa esteja enraizada em Jesus. Coloque a sua fé. Por exemplo, não sei se eu já contei isso para você, mas eu não me tornei dizimista na igreja, por exemplo, porque o meu pastor pregou e me ensinou. Eu me tornei dizimista na igreja porque o meu irmão mais velho, que era de uma outra igreja, um dia a gente conversando em casa, ele me perguntou: "E César, como é que está a igreja?" Tá bom, tá legal. "Já é dizimista?" Eu falei: "Ainda não." Ele: "Por que não?" Eu falei: "Não sei, eu não consegui entender isso direito, mas eu não queria dar dinheiro mesmo, cara de pau." Entendeu? Aí ele falou: "César, tu é louco, cara." Ele começou a me dar testemunho, né? Que eu nem sabia que meu irmão era dizimista na igreja que ele frequentava. "Cara, eu sou dizimista, e aconteceu isso. Eu, capaz, no próximo culto eu dizimei. E sou dizimista até hoje. Entendeu? 24 anos de igreja, 23 anos e 7 meses de dizimista. Entendeu? Né? Mas não foi o pastor, foi alguém que não tinha um interesse que não, essa pessoa vai ganhar o que se eu dizimar? Não é verdade? Ele foi lá e me falou, eu dizimei. Esse é o trabalho de um consolidador. Meu irmão me consolidou, e, sem saber que me consolidou nessa área. Entendeu? Então é muito importante esse trabalho. Amém? Então é uma cultura de consolidação. Amém? Mateus 7, 24 e 25 diz assim: "Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha." É exatamente o oposto de uma comunidade onde não há a cultura da consolidação, de uma comunidade onde não há o trabalho da consolidação. Sai de uma comunidade instável, sai de uma comunidade, volta e meia tem que estar resolvendo atrito bobo, pessoas chateando por nada, desanimando por nada, não gosta de ser cobrada, porque tem aquele espírito voluntário: "Pô, eu decidi fazer, mas não quero que ninguém me cobre." Então nem comece. Não é? Nem comece. Entendeu? Né? E aí vai para uma igreja o quê? Uma igreja sólida. Uma igreja onde as pessoas, né, talvez não vai ter aquele crescimento explosivo, entendeu? Mas constantemente a igreja vai crescer. E quanto mais membros consolidados tem, ou seja, membros enraizados, alicerçados, funcionais, né, o potencial de crescimento da igreja vai crescendo. Você está entendendo? E assim vai. Claro, e daqui a pouco a igreja está com 500 pessoas, ela ganha por ano 200 pessoas. É porque a igreja tem 500 pessoas, mas tem 300 trabalhando. E no somatório desses 300 trabalhando o ano inteiro, no final do ano, entre ganhar e consolidou, ficou 200. Pô, mas que baita crescimento. Sim, porque tem gente trabalhando. Né? Deus só pode agir por meio de quem trabalha, gente. Deus não vai agir através de uma pessoa que não quer fazer nada. Não tem como Deus agir assim, né? Para que algo aconteça, primeiro algo tem que se mover. É o princípio do tanque de Siloé, sim ou não? Quando balançava as águas, o milagre acontecia, né? As águas têm que ser agitadas, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, o resultado do nosso trabalho serão consistentes, ou seja, né, o que a gente construir, as intempéries, os escândalos não vão derrubar, porque, irmãos, a Bíblia diz, Jesus diz que é preciso que venham os escândalos, entendeu? Mas ai daquele por meio de quem vem. Por que é preciso que venham os escândalos? Porque quem não está em Jesus é a figueira sendo sacudida, é a seleção dos peixes da rede. Diz que o reino de Deus é como, né, uma rede que é jogada num lago, né?
Então, uma das formas de Deus selecionar os irmãos é, entendeu? Os escândalos, né? Com relação ao escândalo, você pode ser uma dessas três pessoas. Ou você vai gerar, a pessoa que gera o escândalo, ou você vai ser a pessoa que vai se escandalizar com o escândalo, ou você vai ser a pessoa que vai ajudar tanto o que escandalizou, como os escandalizados. Entendeu? Aí nós temos que tipo de pessoa? Um consolidador é a pessoa que vai pegar aquela pessoa que pecou e gerou um escândalo. Cara, vamos cuidar dessa pessoa. Vai também trabalhar com o escandalizado lá que, ai meu Deus do céu, como é que um crente faz isso? Pois é, crente é gente. Eu, na verdade, falo assim, crente é gente. A gente pode até tocar o hino da Bruna Carla para ele, né? Sou humano, não consigo ser perfeito. Não é verdade? Né? E tem que trabalhar para ajudar os dois. Porque o cara que escandalizou, ele necessita de misericórdia, sim ou não? O escandalizado também, senão vão se perder. Alguém tem que cuidar desse tipo de gente. E quem que vai cuidar? Nós. Não é verdade? Né? Tem que ser equipe. Quanto mais pessoas ajudando no cuidado, melhor. Porque um cuida, o outro faz fofoca, o outro olha de cara feia. Pô, isso sacaneia, não é verdade? Está lá um irmão cuidando, o outro fazendo fofoca e o outro olhando de cara feia. Aí não dá, né? Então, né, quando temos essa cultura de consolidação, nós entendemos o cuidado das vidas. Porque, gente, olha só, quando a gente começa a consolidar, isso eu digo por experiência própria, tá bom? A gente começa a ver o ser humano como ser humano. A gente não vê ela mais como um número na igreja, como uma mão de obra. Porque a gente vai conversar com a pessoa, a gente entra em contato com as mazelas da alma dela, da vida dela. E a gente começa a ver, gente, o sofrimento dela. E a gente começa a ser, né, tomado de compaixão. E a compaixão é o precursor do milagre, não é? É o que nos leva a ajudar o nosso próximo, né? É a parábola lá do bom samaritano. O bom samaritano se compadeceu do cara que tinha sido assaltado, ferido, e foi lá e ajudou ele. Não é verdade? Né? Então, o resultado é que, né, o negócio começa a ficar bom aqui, né? E agora, então, vamos começar a falar sobre as 4 bases, né, de uma vida consolidada. Então, né, consolidar uma pessoa é fazer o trabalho necessário para que ela esteja enraizada em Cristo e tenha uma fé alicerçada em um firme alicerce. É levar a pessoa a ter compromisso. As raízes são compromissos, que nos liga, não é? O que nos liga. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa enraizada nessa denominação. Por quê? Porque Deus fez eu ter alianças com pessoas que fazem parte dessa denominação. Não porque o nome é Casa da Bênção, é porque eu tenho aliança com o apóstolo Jair de Oliveira, eu tenho uma aliança, não é, com o bispo Palarone, você está me entendendo? Com o bispo Wilson, eu tenho aliança com eles, eu tenho aliança de fidelidade com eles. Eu não escolhi isso para mim. Quem foi que escolheu? Foi Deus, não é? Então tem uma, mas não é por causa do nome, não é por causa do CNPJ. Precisamos ter um nome, sim, precisamos ter um CNPJ, sim. Mas o que me liga aqui, não é a aliança. Eu sou de Cristo e o Senhor me aliançou com pessoas. Foi Pedro que escolheu estar aliançado com Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos 12, sim ou não? Né? Foi Pedro que escolheu estar aliançado com Tiago e com João. Quem foi que escolheu isso aí? Jesus escolheu os 12. Então Jesus escolheu o grupo de pessoas que servem a Ele, onde Ele me inseriu, e Ele me lançou com essas pessoas. O Senhor escolheu também que você estivesse aqui. Você não está aqui por causa da placa, você está aqui por causa de Jesus e porque Deus te colocou aqui. Então nós temos uma aliança de servir o nosso Senhor juntos. Amém? Eu não posso ser um membro do corpo de Cristo que eu fico andando de um lado para o outro. Eu só tenho aliança com Jesus. Não existe isso, gente. Você tem que servir como corpo. Entendeu? Imagina só um jogador, por mais que ele seja bom, se ele ficar toda hora mudando de time, ele nunca vai se entrosar com a equipe, não é verdade?
né? Então, nós temos que ter essas alianças, amém? Vamos lá, então as 4 bases de uma vida consolidada, aqui, né, essas bases são compromissos que evidenciam que a pessoa, de fato, começou a estar enraizada em Cristo, está naquela fase do crer nele, não é? Ou seja, a crença dele tem evidências que, de fato, o que ele está fazendo por Cristo. Agora, tem um perigo aqui, qual é o perigo, não é? Nós administrarmos isso de um jeito errado, não é? A gente pode falar assim, não, tu tem que ter esse compromisso aqui, porque isso representa uma raiz em Cristo. Ou a gente dizer para assim, você tem que ter nas 4 bases de consolidação, porque senão você não pode servir nos ministérios da igreja. Aí é uma mal consolidação, porque o foco está sendo errado, entendeu? Então, quando uma pessoa quiser servir no ministério da igreja, e ela não está preparada, a gente vai dizer para ela assim, olha, você não pode ainda servir, porque ainda você não está firme nas 4 bases de consolidação. Acho que a gente vai dizer para ela, não, olha, meu irmão, eu percebo que tu não está pronto ainda para o serviço, tem que crescer mais teu compromisso com Deus, crescer mais teu compromisso com Jesus, não é? E quando tu tiver ok, show de bola, porque senão tu vai te frustrar, dizer, né? É que nem quando a gente não deixa alguém expulsar demônio, né? A gente escolhe, qualquer pessoa pode expulsar demônio. Por que não é qualquer pessoa que pode expulsar demônio? Porque ela vai entrar num embate que não vai ser bom para ela vai sofrer uma retaliação, vai se perder, não se deita vinho novo em odre velho, o vinho vai se perder e o odre vai. Nós não queremos desperdiçar a graça de Deus sobre a nossa vida e não queremos também colocar a pessoa em uma situação onde ela não está pronta e ela vai sofrer um revés e ela vai abandonar o barco. Sim ou não? Vai botar a mão na lata e vai olhar, aí está enrolado. Você está entendendo? Aí é um problema. Então a gente tem que saber administrar essa situação. A gente começa assim, não, quer servir? Não, então vem aqui. O pastor disse que tem que estar consolidado. Então, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquele outro, e esse também. Você está entendendo? Né? Aí começa a ser mais uma exigência do que um trabalho. Então, consolidador não é aquele que exige que a pessoa esteja cumprindo determinadas coisas na vida dela. É aquela pessoa que vai fazer um trabalho, que vai ensinar, que vai cuidar, que vai incentivar, que vai influenciar, que vai motivar aquela pessoa, que vai mostrar para ela que isso é bom. Ela tem que fazer porque isso é bom, porque ela precisa disso. Você está entendendo? Não porque tem que servir. Não é? Aí vira legalismo, fala assim, legalismo. A gente vai ser uma igreja legalista? Não. Pastor, mas na prática, se não está, não pode. É claro que não. Mas não pode porque não pode, porque é uma regra. Ou não pode porque ela vai acabar se dando mal. Por que eu não deixo a Lara acender o fogo do fogão lá em casa, sozinha? Quando a gente está em casa, ela já pode, acompanhada, ela já pode fazer. Ela já vai fazer o pão na chapa dela, que ela gosta. Papai, posso fazer? Pode, eu estou ali olhando. Mas quando eu saio de casa, ela vai ficar sozinha, eu falo, filha, não mexe no fogão. Eu dou recomendação, não mexe no fogão, não atende ninguém no portão. Aí ela fala assim, e se for o tio, a tia e a Maria? Não, aí pode. Você faz a mesma pergunta, eu sempre dou a mesma resposta. E se for alguém da igreja? Diz que o papai não está em casa e que tu não pode abrir o portão. Pronto. Entendeu? Eu sei do mesmo. Por quê? Porque ela não está pronta ainda. Mas é porque eu não quero que ela mexa no fogão? Não, porque eu não quero que ela corra um risco que eu vejo que ainda não está preparado para correr. Não é legalismo, é cuidado, amém? A gente tem que cuidar. Se a gente for para o legalismo, aí a gente estraga o processo. Né? Vocês não são fiscais se a pessoa está consolidada. Né? Vocês são consolidadores, amém? Você é fiscal ou consolidador? Consolidador. Dá glória a Deus aí. Bom, uma pessoa é considerada consolidada quando assume os compromissos mínimos necessários para sustentar a sua vida espiritual, não é? Então é aquela pessoa, né, que já consegue ter, de fato, desenvolver uma vida com Deus, não é? Ela já começou a ter um relacionamento com o Senhor, nem que mínimo, só naquele nível lá de crer, tá bom? Então, né,
São 4 compromissos básicos que ela tem que ser influenciada a assumir com o Senhor. Com quem? Com o Senhor. Amém? É comigo? É só com a comunidade? É também com a comunidade, porque a gente tem que sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Então, o primeiro comprometimento é o comprometimento com a congregação, né? Quanto mais comprometida com a congregação a pessoa está, não é? Isso pode ser uma evidência que realmente ela crê em Jesus, né? Se ela é conduzida a se comprometer pelo motivo certo. E quem tem que conduzir isso? Quem é que tem que conduzir ela a isso? Nós, a igreja. Amém? Segundo compromisso é o compromisso com os mandamentos, né? A pessoa tem que estar compromissada com a palavra de Deus. Ela tem interesse, ela quer descobrir, tipo assim, cara, como é que eu me torno um crente melhor? Como é que eu me torno um marido melhor? Como é que eu me torno sabe, ela quer conhecer a palavra de Deus, ela quer cumprir os mandamentos, ela já começa a entender que os mandamentos são sagrados. Sobre isso, a Yasmin, minha prima, chegou ela falou assim, a primeira vez que uma igreja leva ela a ter interesse de querer conhecer a Cristo. Porque, tipo, quando eles vão nas nossas igrejas, e ela só ia, tipo, e aqui não, ela tem um desejo de curiosidade. Por isso, como nós passamos isso para ela, ó, vou te mostrar o caminho, isso por convidada, tipo, eu estou tentando fazer. Sim. Amém? Porque o caminho que nós andamos, irmãos, a gente vai ver mais adiante ali, é um caminho de mandamentos. É um caminho de mandamentos, a gente está evoluindo nesse caminho. Amém? Então a pessoa tem que ter compromisso com os mandamentos, né? E já tem que ter evidências disso na vida dela, né? Então quando ela começa assim a ter os primeiros compromissos com o mandamento, a gente já pode considerar então que ela já está consolidada, né? Naquele primeiro nível, amém? Né? Cada coisa nova na nossa vida a gente tem que ser consolidada de novo, né? É o período de prova, por exemplo, quando eu fui, eu já fazem 18 anos que eu sou pastor, entendeu? Mas os primeiros anos foram anos de consolidação, eu não sabia ser pastor direito, eu tinha que aprender, eu precisava de muita ajuda, eu tinha muita dúvida, entendeu? Naquele tempo era o MSN, quem lembra do MSN aí? O MSN do meu pastor lotava de perguntas, de coisa, cara, que eu não sabia resolver, eu ficava bravo quando ele me respondia ainda, um monte de coisa para fazer, e olhava o MSN e não tinha resposta. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. As faltas de resposta dele me ajudou a orar e a clamar muito, né? O sangue de Jesus sobre a minha vida, misericórdia de Deus. Aleluia, né? O terceiro compromisso é o compromisso com o pastoreio, né? Gente, olha só, uma pessoa que não é comprometida com o pastoreio, ela é comprometida com a vontade de Deus na vida dela? Porque a maioria dos crentes não querem ser pastoreados, eles querem assim, ó, não, me ensina a palavra para mim mesmo decidir o que eu vou fazer. É claro que é a gente que decide o que a gente vai fazer, mas nós precisamos ser cuidados, nós precisamos ser pastoreados, amém? Um dentista vai obturar o dente dele? Um cabeleireiro vai cortar o cabelo dele? Um cardiologista vai operar o seu próprio coração? Não, um pastor não se pastoreia. Vai chegar àquele nível que a gente não vai precisar mais de mestres? Vai! Eu não cheguei lá ainda. Eu ainda preciso ser pastoreado. Não sei você. Entendeu? Né? Então, eu não cheguei lá ainda. Eu preciso de pastor ainda. E, né, o compromisso, né, com a oração e com o estudo da Bíblia, que é o nosso devocional diário. Quando essa pessoa, ela assume esses compromissos pelo motivo certo, com a intenção certa, cara, a gente pode dizer que essa pessoa já tem uma vida espiritual sustentável. Ela não depende mais de alguém para, né, avançar na vida espiritual dela. Precisa de ajuda, mas não é mais dependente. Ajuda todo mundo precisa. Eu preciso de ajuda também. É melhor ser 2 do que 1, não é? Mas não sou mais dependente, não é? Eu digo que é a nossa adolescência espiritual,
né? A gente já se vira em muitas coisas, né? Já assumimos alguns compromissos que de fato vão, né, nos dar uma estabilidade espiritual, ministerial na nossa vida, entendeu? Então são essas 4 raízes. São só essas? Não, até porque cada uma dessas tem que crescer também, amém? Essas raízes vão se aprofundando, né? E cada vez a pessoa vai tendo mais consolidado. Mas inicialmente, quando a pessoa chega nesse nível aqui, a gente já pode considerar ela que ela é uma pessoa consolidada, amém? Vamos então para o ponto A, que é o compromisso com a congregação, amém? Vamos entender um pouco sobre isso aqui nesta noite, em nome de Jesus. Compromisso com a congregação. Efésios 1:23 diz assim: a igreja é seu corpo, ela é preenchida, eu estou lendo no NVT, e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte, amém? Então, eu quero grifar essa parte, ela é preenchida e completada por Cristo. Fala assim, a igreja é preenchida e completada por Cristo. Então, para uma pessoa ser preenchida e completada com Cristo, ela tem que ser o quê? O que ela tem que ser? Corpo de Cristo, igreja. O Senhor enche e completa qualquer pessoa de qualquer forma? Não. É por meio da igreja, que o Senhor preenche a minha vida com a sua presença. É por meio da igreja que o Senhor completa a minha vida com a sua presença. Então, quanto mais integrado à igreja, quanto mais integrado ao corpo eu estiver, mais preenchido pela presença do Senhor eu estarei, mais completo ou pleno da presença dEle eu terei na minha vida. E essa, na minha humilde opinião, é, tipo assim, a principal razão de a gente precisar ter um compromisso com a igreja. Entenda? A igreja que precisa que você tenha um compromisso com ela, porque a igreja, ela existe antes de eu e de você. Ela vai continuar existindo apesar de eu e de você. E se você for embora da igreja hoje, morrer hoje, a igreja vai continuar existindo sem eu e sem você. Você está entendendo? Então, eu preciso da igreja. Então, meu compromisso com a igreja, você vai ver assim, ó, tem pessoas que têm o comprometimento com a igreja a nível de evento. Então, meu compromisso com a igreja é ir no culto, meu compromisso com a igreja é ir na célula, entendeu? Ou o meu compromisso com a igreja é porque eu tenho um compromisso com a comunidade. Por causa de Jesus, eu tenho um compromisso com o corpo de Cristo, porque eu também sou corpo de Cristo, entendeu? Então, não basta a pessoa simplesmente, né? Então, qual é a primeira evidência se a pessoa tem compromisso com a igreja? Quando ela tem compromisso com os eventos da igreja, é a primeira evidência, amém? Evento, culto, célula, seminário, congresso, conferência, convenção, esse é o primeiro nível de compromisso dela com a igreja. Mas por que ela está tendo esse compromisso? Porque ela entende que a igreja é o corpo de Cristo, ou porque a igreja para ela ainda é um lugar onde ela vai? Igreja é o que nós somos, amém? Deus não completa a vida de um frequentador, Deus completa a vida de um membro. Então nós temos que trabalhar com essa pessoa, para que de um FA, um frequentador assíduo, e tem FA que é batizado inclusive, sim ou não? Ele é batizado, mas ele é FA, porque a gente entendeu que ele não faz parte do corpo, ele ainda, né, só vem buscar a bênção. Então consolidar é integrar essa pessoa ao corpo, fazer com que ele seja membro do corpo de Cristo. Se ele já estiver participando dos cultos e da célula assim, a gente já considera ele uma pessoa consolidada. Você não precisa mais chamar ela para vir no culto, não precisa mais cobrá-la para vir no culto, não precisa mais chamá-la para vir na célula.
ela já assumiu isso como um compromisso pessoal da vida dela, porque aquilo é o que ela é. Entendeu? Agora a pessoa pergunta, mas por que você vai tanto na igreja? Mas eu não vou na igreja, eu sou a igreja. Imagina alguém perguntar assim, por que você vai tanto para sua casa? Porque a minha família está lá, meu velho. Por que você vai tanto para aquele endereço lá da Basílio Fuga 820? Cara, porque minha família de fé se reúne lá, e eu tenho que estar com os meus irmãos, servindo o meu Pai, sob a autoridade do meu Senhor Jesus, conduzido pelo Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Então, né, nós temos que ser igreja, né? E o principal motivo de nós sermos igreja é porque só sendo igreja que o Senhor vai nos preencher e nos completar com a presença dele, amém? Aonde vai aí, onde uma família é alcançada, uma pessoa alcançada pela igreja, o Senhor começa a mover na vida daquela pessoa, sim ou não? Ele começa a preenchê-la, ele começa a completá-la, entendeu? Né? 1 Coríntios 11, 28 ao 32 diz assim: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejam condenados com o mundo. Então, né, um dos objetivos da consolidação é gerar nessa pessoa esse discernimento. Que discernimento é? Eu sou o corpo de Cristo. Eu faço parte de uma comunidade. E para servir a Cristo, eu tenho que ter compromisso com essa comunidade. Lembra que eu preguei esses dias aí? A decisão de servir o Senhor é individual, mas o ato de servir é coletivo. Nós precisamos uns dos outros para servir Jesus. Entendeu? Imagina só, não, eu decido servir Jesus. Decidi ser um pregador, por exemplo, né? Vou pregar, não preciso de ninguém. Vou alugar uma sala e vou começar a pregar. Vou pregar no YouTube. Estou nem para os outros. Vou pregar. Não tem lógica, meu irmão, uma coisa dessa. Né? Até para espalhar o evangelho, para gerar salvação, sim. Mas eu estou edificando uma igreja? Eu estou fazendo parte da igreja do Senhor de fato? Não. Entendeu? Eu tenho que estar envolvido na comunidade. A partir daí eu posso ter um canal no YouTube e pregar o evangelho? Posso, claro que posso. A gente tem um canal da ICB Curitiba, né? Isso aqui vai estar disponível lá depois. Dá um like aí, se inscreva no canal, entendeu? Compartilhe com quem você ama. Glória a Deus, amém? Né? Então a gente tem que se examinar. E isso é assunto de um consolidador. Cara, você entende que a igreja é o corpo de Cristo? Você não vai à igreja, você é igreja. Eu quero te ensinar a ser igreja. Está disposto, né? Aquela coisa toda. Hebreus 10, 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vem que o dia está chegando, né? Então nós temos que, primeiro, nós temos que ter um cuidado, meu irmão. Aqui é um cuidado. Nós não podemos relaxar nos compromissos com os irmãos. Nós não podemos relaxar nos compromissos da nossa comunidade. Não podemos relaxar. E temos ainda que ajudar os outros que estão relaxando, porque a tendência natural do ser humano é desanimar em tudo. É a tendência, não é? Quando as coisas começam a ficar difíceis, quando as coisas não acontecem como deveriam acontecer, a gente começa a desanimar, ou a gente começa a achar que a gente está com problema, ou que os outros estão com problema, e aí a gente tem vontade de fazer o quê? Desistir. Entendeu? Então nós temos que ajudar os irmãos, né? Salmo 122, 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, não é? Então o nosso objetivo é, cara, quando a gente vai fazer alguma coisa para Jesus, seja no culto, seja uma limpeza da igreja, seja um evangelismo, seja, né, uma mesa das irmãs, uma reunião dos homens, né, tudo que a gente for fazer como igreja, tem que alegrar o nosso coração, né? Entenda uma coisa, se não alegra o seu coração, se é um peso para você, é porque não é pelo Senhor que você está fazendo, entendeu?
né? Ou é por você, ou no máximo pelos outros. É por obrigação, pô, eu vou ir, porque se eu não for, eu espero que você não esteja aqui por isso hoje, né? Rapaz, eu vou lá, porque se eu não for missionário, o César vai ficar chateado comigo, vai ficar bravo comigo. Em nome de Jesus, né? Tomara que você, não, rapaz, eu quero ser um consolidador, eu quero aprender esse negócio, cara, eu vou lá com sede no pote. Não é verdade? Né? Orei, estudei, preparei para vocês, clamei ao Senhor, né, para Ele me dar graça e falar o coração de vocês, né, para que vocês cresçam, para que vocês vivam o que Deus tem para vocês. Olha que maravilha, cara, olha que maravilha, né? O outro, então, nós temos que trabalhar com as pessoas para levar elas a terem esse compromisso com a congregação. Nós temos que integrar elas à comunidade, entendeu? Fazendo entender que ela é parte desse corpo, não é? Que ela não é só uma frequentadora, não é uma pessoa que vem assistir as coisas, vou assistir culto, vou assistir célula, né? Então é um trabalho que você tem que fazer com a pessoa, né? Ensinando ela, incentivando ela, mostrando a verdade para ela, né? Isso não é uma coisa do dia para a noite, não é verdade? Né? Mas eu acredito, irmãos, que um trabalho bem feito, entendeu? Né? De 1 a no máximo 3 anos, se a pessoa de fato abrir o coração, cara, ela vai estar consolidada, entendeu? Com 6 meses de crente, eu já fazia tudo isso aqui. Tinha muita coisa que eu não fazia por um motivo certo ainda, mas fazer eu fazia, entendeu? Como eu tive um pastor que me ensinava, eu fui corrigindo as minhas motivações e fui crescendo no Senhor, amém? Segundo compromisso que a pessoa tem que ter é o compromisso com os mandamentos, né? 1 João 5, 2, 3, eu vou ler na interlegada, diz assim, ó: nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, né? Então, outra conversa que o consolidador tem que mudar. Não, eu sei que é difícil. Não, está escrito que não é difícil. Quem tem razão, você ou a Escritura Sagrada? Cara, não é difícil, entendeu? Né? O difícil pode ser outra coisa, não é? O negar a si mesmo é difícil, mas depois que eu aprendi a negar a mim mesmo, obedecer o mandamento é fácil. Mas por que a gente então tem que conduzir a pessoa ao caminho de obedecer o mandamento? Porque na prática, irmãos, o que é amar a Deus? Amar a Deus é obedecer. Como é que se ama a Deus? Como é que se ama a Deus? Como é que se ama pouco a Deus? Obedecendo pouco os mandamentos. Como é que se ama muito a Deus? Obedecendo muito. E como é que se ama a Deus acima de todas as coisas? Obedecendo os mandamentos acima, não importa o que aconteça, pode chover canivete, eu vou obedecer, né? Por exemplo, eu acho, tenho que confessar aqui o meu pecado aqui, eu acho que eu não amo Deus acima de todas as coisas. Eu acho que não, tenho certeza absoluta, mas eu também tenho certeza absoluta que eu quero amar Ele acima de todas as coisas, mas eu tenho que admitir que eu não amo. Abraão amou a Deus acima de todas as coisas. Deus mandou sacrificar o filho dele, Isaac. O que ele fez? Foi lá, meu irmão. Se o anjo não chega na hora certa, Deus ia ter que ressuscitar Isaac, que assim era a fé dele, do pó, o escritor de Hebreus diz. Rapaz, da cinza, ele acreditava que o Senhor, que foi uma revelação que ele teve, né? Porque isso não está escrito lá, mas Deus revelou, se está lá porque é verdade. Da cinza, ele acreditava que o Senhor ia trazer Isaac de volta. Rapaz, imagina, eu estou orando a Deus e eu falo assim, passa a navalha na Lara. Rapaz, cara, Jesus, ele não vai pedir isso porque ele sabe que eu não estou nesse nível ainda. Mas eu sei que eu quero amar a Deus acima de todas as coisas.
não é? Tem horas, por exemplo, tem horas que eu precisava, para conseguir obedecer o mandamento, continuar temperante, calmo, tranquilo, mas tem horas que, dependendo do que fazem para mim, eu ainda não consigo ficar tão temperante assim. Então, quer dizer, então olha só, eu ainda, estou falando de mim, eu ainda não consigo obedecer os mandamentos de Deus acima de toda e qualquer situação e circunstância. Mas eu sei que eu quero chegar lá, e eu estou caminhando, e eu vejo a minha evolução. E eu celebro cada conquista. Quando eu vejo minhas falhas, assim, eu vou orar, entendeu? E eu ainda não estou orando para Deus me dar coragem de matar minha filha, que espero que Ele nunca peça. Não é? Mas, ó Senhor, me ajuda nessa hora, nesse momento, quando acontecer isso, Senhor, eu não consegui te obedecer, me perdoa, eu falhei, eu pequei, que o Senhor, o pecado está diante de mim todo dia. Então, Senhor, me ajuda a sentir diferente, a ver diferente, me ajuda a cumprir o teu mandamento, porque, gente, tem coisas que eu ainda não consigo, mas eu quero. Você quer também? Amém. Vamos à frente, não é verdade? Então, né, o compromisso inicial é a pessoa consolidada, é aquela que já consegue cumprir aqueles mandamentos que são os mais básicos de todos. Né? Então, o nosso caminho é um caminho de mandamentos. E eu quero amar Deus com todas as coisas, com toda a minha mente, todo o meu coração, tudo, né? Que nem fala lá, entendeu? Que está aqui, né? Mateus 22, 36 a 38, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos, entendeu? Então a gente tem que ensinar essa pessoa a amar o Senhor, amém? Então nós temos que, né, chegar lá nesse nível lá de amar Deus todas as coisas. Mas qual é o mandamento de entrada no caminho dos mandamentos? Qual é? Não, esse é a linha de chegada, é o último. Quando tu está assim, top das galáxias, tu já é o Super Saiyajin Goku andando na nuvem. Entendeu? Né? Então, mas qual é o primeiro? O primeirinho. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, Malaquias 7, 3 do 7 ao 12. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos. O que aconteceu aqui? Vocês desviaram dos meus decretos e não lhes obedecem. Aí ele fala assim, ó, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse diálogo nos mostra uma coisa. Como que esse povo que tinha que voltar para Deus se afastou de Deus? Deixando de obedecer os decretos. Deixando de obedecer os mandamentos. Por que eles deixaram de... Por que se afastaram? Por que deixar de obedecer os decretos é se afastar de Deus? Por quê? Porque amar a Deus é obedecer os mandamentos. Eles amavam a Deus. E eles deixaram de amar. Né? O Senhor fala isso para as igrejas, né? O que eu tenho contra você que não me ama mais como me amava no princípio. Ou está obedecendo menos um mandamento, ou está obedecendo com menos alegria no coração. Faz por obrigação, não é? Ele diz que não é nem por tristeza, nem por obrigação. Deus ama quem faz o que Ele manda Ele fazer com alegria. Né? Quanto maior a alegria em fazer, maior é o amor. Esse dia eu e a Léia compramos aquela bandejinha de levar café na cama, entendeu? A Lara viu a bandejinha e falou assim, papai, tu me leva café na cama amanhã, não sei o que, não sei o que. Cara, tem que ver a alegria dela quando eu fui levar o café na cama para ela. Eu fiz com alegria, de ver a alegria dela. Por quê? Porque eu amo aquela menininha, meu irmão. Entendeu? Eu não amo servir café na cama para os outros. Mas eu amo a alegria dela. Eu amo agradá-la, eu amo a satisfação dela. Não era meu sonho, assim, rapaz, eu quero ter um filho, uma esposa, só para servir café na cama para eles. Não, claro que não. Né?
Isso não foi meu sonho de consumo, mas porque ama essas coisas, a gente faz com alegria. Eu já subi a escada lá de casa, lá, rindo por dentro, cara, feliz. Eu fiquei imaginando a carinha dela quando eu acordasse ela com aquela mesinha, com o mamá e o pão na chapa dela. Papai, faz o mamá e o pão na chapa. Olha só que, cara, eu fiquei feliz da vida. Né? Cara, aquilo me encheu de alegria. Entendeu? Comprar mais umas 20 mesinhas daquela ali. Né? Mas uma resolve. Né? Então, a esposa se afastou de Deus. Se afastou como? Deixou de obedecer decreto, deixou de obedecer mandamento. Não é? Aí ele fala assim, ó, voltem para mim, eu voltarei para vocês. Como que alguém vai voltar? Como que se afastaram? Deixar de obedecer mandamento. Como que vai voltar a se aproximar? Voltar a obedecer mandamento. E ele fala, voltem para mim, eu voltarei para, diz o Senhor. Gente, vamos falar sério agora. Essa não é a nossa caminhada? Nós estamos indo para onde? Não, eu estou caminhando, porque eu quero ser um pastor de uma igreja de 10 mil membros. Não, eu estou voltando para o Senhor. Eu não sei para onde você está indo. Eu não sei qual é o seu destino. Mas o nosso destino é voltar para o Senhor. Não interessa, cara, o tanto que a gente vai alcançar. Claro, quanto mais melhor para Jesus, não é verdade? O que nos alegra é a alegria dele, não é? Mas a gente está voltando para Ele. Entendeu? Eu estou naquela caminhada, né? Pequei contra Deus, pequei contra o meu pai, vou voltar para Ele, né? O prêmio da vitória é a nova vida, não é verdade? Quando completar a carreira, Ele vai trocar minhas vestes, vai colocar o anel do meu dedo, não é? E bezerro gordo, já pensou? Fogo de chão, 12 horas, sangue de Jesus tem poder, entendeu? E aquele cálice que ele não toma desde aquele dia, da última ceia, a gente vai ter o privilégio de tomar com ele, já pensou? Rapaz, que negócio forte, chega até me arrepiar, tem cabeça da cabeça que não tem arrepio, meu Deus do céu. Né? Aí ele pergunta, pode um homem roubar a Deus? Né? O que a gente rouba dele? O nosso coração, gente. Quando a gente não obedece mandamento, está roubando o quê? O nosso coração dele, a nossa vida dele, está entregando para outras coisas, né? Servindo a dois senhores. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando, e ainda me pergunto como é que roubamos. Nos dízimos nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova de Senhor dos Exércitos, e vejam se eu vou abrir as comportas do céu. E vocês já conhecem aqui. Agora, olha aqui para mim. Ele está dizendo que ele vai fazer tudo isso, porque você entregou um dinheiro na igreja? Porque você decidiu voltar. Filho, decida voltar, que eu vou financiar a tua viagem de volta. Eu sei que tu gastou tudo, eu sei que tu não tem uma condição nenhuma, eu sei que tu desperdiçou tudo, eu vou prover o que tu precisa para chegar até a mim. Mas não é só isso, esse é só o primeiro passo. É só para mim voltar no caminho. Essa aqui é a porta estreita de muita gente. Aí tem uns loucos aí na igreja, uns endemoniados, né, pastor Beto, que falam que dizem coisa do Antigo Testamento, né? E tem uns caras, você já viu, pastor Beto, tem uns caras que dizem que o Novo Testamento começa em Atos. E agora, os evangelhos é Velho Testamento. Ah, não, meu irmão, aí me deu vontade de bater no cara, eu quase já não consegui mais obedecer o mandamento quando vi isso. Aí ele está sacaneando, né, meu? Não, porque agora o Novo Testamento começa em Atos. Deixa de ser burro. Eu só não comentei para não dar, não gosto de exposição, sabe? Deixa de ser burro. Que história é essa que o Antigo Testamento começa só no livro de Atos? Entendeu? Por que Jesus, né, foi rejeitado pelos homens da lei? Porque ele não guardou o sábado, não mandou os discípulos lavar a mão. Não é verdade? Ele não se submeteu à lei de Levi, ele cumpriu ela na cruz. Mas ele guardou sábado? Não. As normas lá sanitárias deles lá, ele ficou lá preocupado com aquilo? As questões religiosas lá, Jesus cumpriu os mandamentos, né? Ele cumpriu toda a lei de Levi e entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, entendeu? Não é? Mas a gente continua. Se vocês dão Malaquias, no capítulo 2, ele mandou fechar a porta do templo.
Cara, acabou a aliança, fecha a porta. E realmente houve o período que a gente chama de interbíblico, 400 anos, onde houve manifestação de Deus. E a manifestação de Deus voltou no templo com Zacarias, o marido de Isabel, pai de João Batista. Né, voltou lá assim, não acreditou, ficou mudo até, não conseguia falar, mas pela cara dele assustado, Deus apareceu lá. Você está me entendendo? Voltou novamente. Né? Depois aparece João Batista, entendeu? Né? Imbuído da autoridade do Senhor, pregando no deserto, raça de víbora venenosa. Já não era mais a antiga aliança, já era a preparação para que a nova fosse estabelecida, porque aquela lá em Malaquias foi fechada, a porta do templo tinha que ser fechada, eles não fecharam e ficaram fazendo nada lá dentro. Ritual vazio. Acabou. Entendeu? Mas chegaria o tempo que daria para voltar. E qual é o primeiro passo que tinha que dar? O primeiro mandamento. O mais fácil de todos. Vamos seguir esse negócio aí. Em nome de Jesus. Mas não é para parar no dízimo e oferta, né, gente? Você não vai chegar nunca no maior ou no mais importante se você der só o primeiro passo. Né? Minha primeira tarefa na igreja foi ser, né, ministério de servos. Qual foi o primeiro mandamento que de fato eu comecei a cumprir? Porque tem mandamento, tem dois tipos de mandamento, né? Ou dois tipos de obediência. A primeira é aquela obediência de não faça. Eu deixei de usar droga, deixei de me prostituir, deixei de beber, deixei. Mas o primeiro mandamento da classe do faça, qual foi que eu fiz? De fato, foi esse. Com certeza foi esse. Não fiz outro antes disso. Eu já faço vários outros agora. Quero chegar lá, no último. Amém? Né? Então, o último, que é a linha de chegada, né, começamos por esse e vamos até o último, que é a nossa linha de chegada. Como é que o apóstolo Paulo chegou à conclusão que eu completei a carreira e guardei a fé? Sabe que ele pensou assim, não, eu já evangelizei o número de pessoas que eu tinha que evangelizar, eu já abri o número de igrejas que eu tinha que abrir, já expulsei o número de demônios que eu tinha que expulsar, já falei em língua, e tanto que eu tinha que falar em língua, já profetizei, tanto que eu tinha que profetizar. Será que ele tinha a noção disso aí? E quando ele completou a carreira, ele parou de fazer, ele parou de ensinar, ele parou de falar de Jesus? Não, então por enquanto que tem gente perdida, gente. Como que ele sabe que ele já estava pronto para ser oferecido como libação? Porque ele se tornou aceitável a Deus. Cara, eu não tenho mais uma vida por preciosa. Considerei tudo como lixo para conhecer o meu Senhor. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Até abrir mão de levar uma esposa nas minhas viagens, eu decidi ficar na seca, eunuco, me fiz eunuco por causa de Cristo. Entendeu? Né? Corro risco de morte todo dia. Aí acho que um dia ele estava lá orando, que ele falou isso depois, né? Mas ele estava lá orando, e o Espírito Santo testificou na vida dele. Eu imagino a alegria de Paulo nesse dia. Completei a carreira, combati o bom combate, cara, guardei a fé, estou pronto, Senhor, estou pronto para me encontrar contigo. Uma frase que deveria ser meta de declaração da vida de todo cristão, é escrita pelos outros na lápide da gente. Eu não quero que ninguém escreva isso na minha lápide. Eu quero dizer isso antes de morrer. Eu converti tarde, com 25 anos, tenho que viver até os 80, 85, 90, para dar conta do recado agora. Você está entendendo? Né? Aí ele chegou lá, conseguiu, ele conseguiu amar a Deus de todo o coração. Né? Pedro também achou que amava, né? Ele achou que amava e achou que estava pronto para dar a vida por Jesus, no final negou ele, antes do galo cantar. Negou 3 vezes, antes do galo cantar, uma vez, está pior que o galo. E se achava, né, bom. Mas no final da conversa dele com Jesus, o anjo do assunto do céu, ele ficou feliz. Pedro, quando era jovem, tu ia para onde tu queria, mas quando for velho, vão amarrar tua mão e vão te levar para um lugar onde você não quer ir. E João completa. E assim Jesus disse, do modo que ele ia morrer. Ele ficou feliz com a notícia. Rapaz, um dia, Jesus disse que um dia eu vou realmente amar Ele acima de todas as coisas. Eu vou
sacrificar minha vida por Ele com alegria no meu coração. Olha só que chique, meu irmão, né? Que propósito de vida nós temos senão esse, né? Que meta nós devemos ter na nossa vida senão essa? Avançar nesse caminho de mandamento. Então o consolidador é aquele que coloca a pessoa no caminho. Ó, filho, vai, ó, pá, né? Passa pela porta, toma o que te mandar e anda, avança, vai, começa por esse. E qual o próximo? Está ali, e qual o antepenúltimo? Quem sabe qual é o antepenúltimo aí? O próximo como a si mesmo, é outro problema também, deixa para lá esse assunto. Mas, né, quando eu já estiver, né, amando o próximo como a mim mesmo, já estou quase chegando, mano. Já estou vendo a bandeira quadriculada tremulando. Mais uma aceleração, a reta final, linha de chegada. Olha que maravilha, meu irmão. Amém, aleluia. Então o consolidador, ele leva a pessoa a entrar aí nesse compromisso inicial. Andou no caminho de mandamento. Não é dizimar para o devorador não vir, para ir para o inferno, para receber 100 vezes mais, né? Porque a promessa de janela do céu aberto não está ligada ao fato único exclusivo de dizimar, é de aceitar o convite de voltar para Ele. Aí Ele então vai prover o que a gente precisa para avançar nesse caminho. Tudo que você precisar, meu irmão, espiritualmente falando, emocionalmente falando, fisicamente falando, materialmente falando, financeiramente falando, Deus vai te dar. E Ele financia a nossa viagem de volta. E se chegar ainda tem prêmio. Olha que maravilha. Ainda tem, paga a viagem e ainda tem prêmio. E o Espírito Santo ainda para dirigir a nossa vida. Deixe que o Espírito Santo dirija a vida de vocês. Não é para a gente pegar os mandamentos, para a gente fazer da Bíblia nosso GPS. Não é? Jesus é, através do Espírito Santo, o nosso guia. Ele vai dirigir a nossa vida. Amém? A gente não tem conhecimento suficiente para traçar a nossa linha, gente. É Ele que sabe. Amém? Vamos dar um intervalinho aqui, 10 minutinhos. Tem cantina ali, se você quiser fazer um lanche, eu vou ali fazer um lanche. Amém? E voltamos e já encerramos em nome de Jesus.